Fala, meus amigos. Pessoal, posicionei a câmera hoje de uma forma diferente. Vamos ver como é que vai ficar esse vídeo aí, tá? Mais uma vez aqui na estrada. Lembrando que o carro tá 100%, funcionando normal, tá? Nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com vocês aí, pessoal, sobre alguns comentários que eu recebo, tá? Sobre manutenção e peça desse carro. Tem muita gente que comenta comigo sobre o carro na questão de comprar o carro. Quer comprar, mas tem medo de comprar por causa de peça, tá? E eu aqui posso dizer para vocês da minha região, tá? Eu não posso falar sobre as outras regiões aí onde você mora, eu não sei. Mas aqui onde eu moro, a disponibilidade de peça para esse carro é muito grande, tá? E outra coisa que eu digo é o seguinte: eu não tenho esse carro assim como estimação, como todo mundo às vezes pensa, tá? Eu tenho esse carro porque ele me atende, sempre me atendeu, tá? Eu já construí 2 casas com esse carro, carregando material com ele, na roça, né? Lugar de difícil acesso, não ia carro, caminhão, não conseguia chegar fácil, então eu consegui fazer uma casa dessa forma. Essa outra casa da roça já é mais facilidade de caminhão, mas quando eu levo o material daqui, por exemplo, cimento, lá onde eu tenho a minha casa da roça, cimento é uns R$40, tá? Hoje, no dia de hoje, R$40. Aqui, aonde eu moro, eu pago R$29,90, tá? O saco de cimento. Então a diferença é muito grande, tá? Então eu sempre levava daqui. Então, aonde eu quero chegar, tá, pessoal? Eu sempre gosto de bater o papo aqui com vocês. Eu não tenho esse carro aqui de estimação, tá? Gosto muito dele, demais da conta. Mas durante esses 11 anos que eu tenho esse carro, ele já se pagou na minha mão 2 vezes, tá? Então o que eu quero dizer pra vocês? O dia que eu tiver dificuldade em achar peça para esse carro, para dar manutenção, essas coisas, pode ter certeza que eu vendo ele, tá? Vou vender, porque eu não vou ficar com um carro que não vai me atender. Por que eu tô falando isso? Pessoal, eu tenho esse carro porque esse carro não me dá dor de cabeça com peça, não dá dor de cabeça. Eu não tenho dor de cabeça com esse carro, tá? Então é por isso que eu tenho ele, gosto dele, indico para quem queira comprar, tá? Mas nem todos vai ter a mesma sorte talvez que eu tive, né? Entendeu? Mas eu digo, para ter um carro desse aqui, eu vejo um monte aí rodando aí que os caras roda e não dá manutenção, tá? Mas para ter um carro desse aqui rodando bem, tem que dar manutenção. Precisa dar manutenção, tá? Precisa ter manutenção preventiva, tá? Vocês viram que eu troquei a correia dentada desse carro. A correia dentada desse carro, na minha opinião, na avaliação que eu fiz, ainda rodava, mas eu troquei. Me arrependo? Negativo. O carro rodou 130 mil quilômetros com aquela correia. Não tá bom não? Tá ótimo, tá? Outra dica que eu quero dar pra vocês aqui, principalmente pra quem é dono do carro, pra quem tem o carro, teve algumas pessoas que viu lá o vazamento, eu troquei o retentor, acabou o vazamento. Então comentaram comigo que o carro dele também tá vazando óleo no retentor. Gente, o que eu faço aqui no meu carro? Eu já sabia daquele vazamento já há tempo, tá? Mas o que eu faço? Se o negócio não tá crítico que eu falo é o seguinte:
maioria de motor aí vaza óleo, tá? Maioria. Se o negócio não tiver crítico que eu digo é pingando no chão, fazendo aquela poça de óleo no chão, aquilo é horrível. Aguenta até chegar a hora de você fazer algum trabalho específico naquela área. Foi o que eu fiz. Eu segurei até trocar a correia. Agora eu tô com outro vazamento pequeno também, que esse carro não pinga óleo no chão. É um vazamento pequeno, mas já tem um tempo também que eu sei desse vazamento. Perdi a oportunidade de tirar esse vazamento porque é o vazamento na parte traseira do câmbio, tá? Ali no volante do motor. Eu perdi a oportunidade porque eu tirei o câmbio para fazer a embreagem e acabando que eu não troquei esse retentor. Naquela época eu ainda estava começando a dar manutenção, não tinha muito conhecimento e tal. Por isso eu não troquei. Estou aguardando a oportunidade, quando eu for mexer no câmbio de novo, aí eu troco. Mas se começar a ficar muito, aí eu vou e desmonto e troco logo, tá? Então a dica é essa sobre os vazamentos. Outra dica, pessoal, outra coisa que eu falo, vou repetir para vocês, já falei várias vezes em vídeo, sobre a questão também de troca do radiador, tá? Pessoal, eu acho que é um valor muito baixo para vocês ficar tentando remendar radiador, ficar tentando salvar radiador, tá? A minha dica aqui para vocês é o seguinte: não fica tentando remendar radiador. Troca o seu radiador. Se o seu radiador tá muito sujo, muito cheio de lama, mesmo que ele não esteja furado, troque. É claro que se não tiver furado, ninguém vai trocar, né, pessoal? Claro que não, eu também não trocaria. Na verdade, tô falando besteira aqui, tá? Isso aí é se você tem intenção de colocar aditivo, tá? Porque se você colocar aditivo num radiador velho, ele vai vazar. Então, se o seu radiador não tá vazando, então é melhor você dar uma lavada no sistema com água, mas mantenha a água, não coloca aditivo não, porque vai furar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: muito cuidado com o radiador, porque se tem uma coisa que pode acabar com o seu carro é o radiador, tá? Principalmente esses carros. Eu tive um problema com esse carro meu. Não foi nem um radiador, foi uma mangueira que estourou, já falei sobre isso. E ali, esse carro não trincou cabeçote, foi por Deus mesmo, tá? Porque o negócio foi feio. O aquecimento foi feio. Eu andando com o carro, e nesse dia eu tava vindo da roça andando mesmo, pisando. E eu não percebi que a temperatura subiu. Quando eu fui ver, eu tava chegando em casa já. Aí eu falei, agora danou tudo. Acabei de chegar em casa, o motor tava derretendo de tão quente que tava. E eu ali naquele apavoro, né? Passou alguns segundos, alguns minutinhos, um pouquinho. Eu fui e joguei água. A água bateu lá no motor que virou aquele chafariz voltando, tanto que ferveu. Quase que me queima todo. E eu pensei, agora com certeza eu perdi meu motor. Perdi meu motor, não dormi à noite, porque isso aí eu cheguei à noite, não consegui dormir à noite, preocupado. Quando foi no outro dia de manhã, eu acordei, coloquei água, completei, liguei o carro, troquei a mangueira que tinha estourado, liguei o carro, testei, e o carro tá aqui até hoje desse jeito. Aí eu faço uma pergunta pra vocês: tem como não falar bem de um carro desse? Não tem jeito, não tem jeito. O que eu falo desse carro é experiência. Então, moral da história que eu quero dizer: disponibilidade de peça para esse carro tem. Eu digo o seguinte: talvez a dificuldade vai ser em peça de acabamento. Isso aí eu acho que vai ter sim, com certeza. Agora, peça de motor, esquece. Isso aí tem a roda aí, tá? Peça de manutenção tem os montes.
Farol também tem, porque eu troquei os farol desse carro tem pouco tempo. Não tem muito tempo que eu troquei os farol desse carro, tá? Farol tem, lanterna, pisca, tudo isso tem, tá? Agora, o difícil é isso aqui, ó. Parte interna, é tanto que quando eu falo com vocês, vai comprar, observa como tá a parte interna do carro. Aqui no meu, tá inteirinho. Tem alguns detalhes que eu preciso arrumar. Por exemplo, ó, esse cinzeiro aqui, tem um lado dele aqui que ele tem um suportezinho, tem um lado que não tem. Aí ele fica aqui, ainda fica abrindo. Quando eu tô andando, ele vai abrindo devagar. Mas eu vou bolar um suportezinho para colocar para ele ficar certinho, tá? Pode ver que o meu painelzinho aqui tá todo completinho, não tem nada quebrado, tá? Esse carro tá filé. A única coisa que tá quebrada aqui é isso aqui, ó. Tem umas trinquinhas aqui. Aí o suportezinho que prende acabou. Mas o resto, o carro tá inteiro, esse carro. O carro tá filé, tá? Tá ótimo esse carro. Fora os barulhozinhos que faz na parte interna, porque isso aqui é tudo plástico. Fora os barulhos, esse carro tá impecável, tá? Impecável. Assim, mecânica. Vocês veem aí nos vídeos, né, que eu tô sempre dando manutenção, tô sempre cuidando do carro. Tem uma coisa que eu ainda preciso resolver desse carro, que eu não resolvi ainda, mas também eu nunca mexi, tá? Que é a questão do câmbio. A minha quarta marcha, ela é ruim para entrar. Quem não tem costume de dirigir esse carro, quando ele for jogar a quarta marcha, ele vai arranhar ela. Eu não arranho, porque eu já acostumei, tá? Já acostumei. Mas quem não tem costume, arranha. Então isso aí é uma coisa que me incomoda um pouco, tá? Quando eu não consigo reduzir. Por exemplo, se eu tiver de quinta, eu não consigo reduzir de quinta para quarta. Em velocidade, tá, pessoal? Em velocidade ela vai arranhar. Então eu tenho um esquema que o que eu faço? Quando eu quero reduzir, que tem uma subida, que eu sei que tem uma subida pesada, que o carro não vai subir de quinta, eu diminuo ele bastante, jogo a terceira para depois jogar a quarta. Aí vai. Então também já é uma dica para você que às vezes tem esse problema, né? E eu tenho esse problema, ó, já tem muito tempo, tá? Então eu reduzo para terceira e terceira eu jogo a quarta. Depois eu aumento a velocidade para subir o morro e vou embora. Então é isso. Isso aí é uma queixa que eu tenho que fazer, que tem tempo que eu tô com isso aí, mas eu tenho certeza que alguma coisa dentro do câmbio. O cara entra assim, ó, vai imprensando a gente. Agora que ele ligou seta, ó. Mas é isso. O que eu quero dizer, se você tem interesse, tem intenção e quer comprar um carro desse, pode comprar que o carro é bom. Disponibilidade de peça você não vai ter, é difícil não. Assim, você tem que saber o que você compra, né? As peças, você tem que estar sabendo o que você vai comprar. Porque acontece muito de você comprar uma coisa e o vendedor não te vender a peça certa. Ó, eu fui numa loja comprar isso aqui, ó. Isso aqui são os kitzinhos, não sei se a câmera tá pegando bem, são os kitzinhos do câmbio do Celta, tá? Eu cheguei na loja, passei o ano do carro pro cara, que é um carro muito simples, né? Muito comum, passei o ano pro cara, o cara vai lá e me pega isso aqui. Quando eu olhei, eu senti uma diferençazinha, percebi que tinha uma diferença, mas eu pedi pelo ano, pela marca do carro, e ele me deu aqui, ó, kit do câmbio, Chevrolet Astra, Cadete, Classic. Mas quando eu cheguei no meu carro não dava, tô levando para trocar. Então, vocês têm que ficar atentos nisso aí, tá? Quando vocês for comprar alguma coisa, de preferência, tá? Leve a peça para comparar. Leva a peça. Porque muitas das vezes dá errado. Aqui nas correias de acessório do carro, as correias bateu quase todas, faltou uma. Aí eu tirei o modelo,
Peguei a correia, levei a amostra e lá a gente foi medindo uma por uma para achar o tamanho certo. Que aí a gente achou a correia do motor Perks que bateu com a medida que estava aqui para linha pesada. Eu já falei isso em outro vídeo. Então foi só assim que a gente conseguiu. Se eu não tenho a amostra, eu não conseguia comprar a correia. Por isso que eu digo, quando vocês tiram uma peça velha também do carro de vocês, guarde ela que ela vai servir como amostra, medida, tá? Não descarta não. Não descarta. Porque ela vai servir como referência para outra peça, para você não precisar ter que desmontar o carro. Porque muitas das vezes você vê um desgaste numa peça, você sabe que tem que trocar, mas o carro ainda está rodando. E se você tiver a amostra, é só você pegar a amostra e levar, comprar e trocar, entendeu? Então, meus amigos, é isso. A ideia de gravar esse vídeo hoje é isso, para trocar uma ideia com vocês, tá? Para dar umas dicas aí, uma explicação. Então é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um like, hypa também, pessoal, me ajuda aí, tá? Me dá essa força aí. Se quiser também se inscreve no nosso canal.